Quantas vezes você já passou por uma avaliação difícil, porque as perguntas eram muito complexas? O objetivo não era claro, a pergunta era vaga. E mesmo assim você estava ali, respondia as questões da prova de acordo com as suas ideias, que poderiam ser consideradas pelo avaliador, pelo professor responsável, mas no final das contas o resultado não era uma boa nota. Tanto esforço para nada? Então a sensação de fracasso vinha logo à sua mente, já julgando se você não era capaz de aprender aquele conteúdo. Agora eu te pergunto, por que as questões não estavam simples, com clareza e objetivos diretos? Agora eu te pergunto, por que não facilitar se podemos dificultar, não é mesmo? Não tem aquele ditado que a beleza está nos detalhes? Então a simplicidade dos objetivos a serem alcançados é exatamente esse detalhe que os responsáveis acabam esquecendo de oferecer ao aprendiz, principalmente aqueles com dificuldade de aprendizagem, não é mesmo? Então, o que seria um objetivo simples, claro e direto? Por exemplo, quando os pais pedem ajuda ao seu filho dizendo: vem aqui me ajudar, e a criança nem sabe por onde começar e resolve imitar o adulto, claro. Mas será que tudo pode ser imitado? Ou tem diferenciação de atividade por idade, hein? Imagina a mãe tá ali lavando a louça e pede ajuda ao seu filho. Dependendo da idade do seu filho, ela poderá lavar a louça com aqueles com risco de quebrar e separar aqueles outros que não quebram para a criança, para justamente ela não se machucar. Agora, por que aquela atividade não era adequada à sua idade? Então, é sempre fazer essa reflexão. E essa a primeira aprendizagem que deve ser aplicada para a criança, a separação dos utensílios, ou seja, a classificação dos objetos pelo seu material. Então, quando diz somente, vem aqui me ajudar, é um objetivo simples, claro e direto? Claro que não, né? Mas se você disser, vem me ajudar, lava as louças que não quebram, ou lava essas peças que estão na pia. Agora você está claro, sendo específico, não é mesmo? O interessante é a criança entender o porquê lhe foi pedido. Por isso que deve logo em seguida perguntar para ela se ela entendeu o que ela deve fazer, se ela tem alguma dúvida sobre a tarefa a ser executada. É importante dar a oportunidade à criança, em algum momento, dela também de se expressar, não é mesmo? Então, depois dela entender o que se deve fazer, é também importante explicar a intenção daquela tarefa. O que acontece se você lavar esses pratos? Por quê? Pode acontecer um acidente, os pratos podem quebrar e você se machucar. Então, essa interação entre o responsável e o aprendiz desenvolve o quê? Várias habilidades. A habilidade de comunicação, a ouvir o outro, a expressar seu pensamento de forma verbal, não é mesmo? A habilidade motora, principalmente a motora fina, ao pegar com firmeza e cuidado dos objetos para fazer a limpeza. A habilidade social, a realizar um trabalho em parceria, não é? A habilidade de pensamento, ao pensar o que quebra, o que não quebra e por quê, né? Ao perceber a quantidade de objetos que está sujo ou aqueles que estão separados. Bom, da mesma forma, vou dar outro exemplo. Se eu disser, você pode olhar aquela criança, e o que é olhar para aquela pessoa? Então, o verbo é a ação que vai ser agida pela pessoa no seu ponto de vista. E muitas vezes o que pensamos e falamos não é mesmo a percepção de visão da outra pessoa, porque ela tem experiências de vida diferentes da sua. Então, quando a pessoa consegue realizar a atividade proposta, a sensação de alcançar aquele objetivo, o que acontece? A sensação dá forças para o aprendiz se motivar a buscar mais informações sobre aquele conteúdo abordado. Então, isso significa que ele conseguiu passar pelas 5 etapas da pirâmide de Maslow, ou seja, ele conseguiu manter o equilíbrio com as suas necessidades fisiológicas, se sentiu seguro diante da avaliação, foi acolhido pelo responsável, reconhecido pelo seu esforço, sua autoestima foi elevada e a sua aprendizagem significativa alcançada. Então, isso tudo eleva a habilidade cognitiva da pessoa, transferindo essa etapa de aprendizagem para a memória de longo prazo. Então, para se ter o sucesso na aprendizagem,
o aprendiz precisa alcançar uma excelência acadêmica. E esse é o primeiro passo, a simplicidade para a motivação do ser. Agora, será que a pessoa convidada para realizar a tarefa estará interessada na tarefa? Ou seja, mas eu garanto que se você chamá-la de uma maneira surpreendente, motivada, somente, né, quando se trata de criança, no mínimo, ela vai ficar curiosa e saber o que é. Então, tenta surpreendê-la com uma curiosidade, atrai a sua atenção. Por exemplo, no exemplo da louça, você pode fazer bolinha de sabão, mostrar a magia das cores ao refletir pelo sabão e a água. Já fez essa experiência? Então, quem não gosta de surpresa, não é mesmo? Geralmente, quando falamos nessa palavra, nos vem à memória uma sensação boa, não é mesmo? Mas quem se lembra na escola, quando a professora entrava na sala dizendo surpresa? Então, a gente logo sabia que ia ter uma prova valendo nota, não é mesmo? Bom, acredito que na educação para nós responsáveis, quando éramos ainda crianças, essa palavra pode remeter à lembrança das provas que pegavam a gente de surpresa, literalmente, né? Para saber se de fato havíamos aprendido o conteúdo ensinado. Era o desespero de todo mundo. Bom, mas acredito que atualmente isso já não seja mais realidade. Sabe por quê? Porque a educação tem passado por uma transformação com a chegada da era da tecnologia. Então, quando o saber já não é mais centrado no professor, no responsável, mas sim numa troca de saberes ao nível horizontal, não é mesmo? Hoje em dia, usamos vários recursos e ferramentas diferentes para atrair a atenção do aluno, do aprendiz, e ainda assim para lhe garantir uma aprendizagem significativa com resoluções de situações de problema, capacidade de integração em grupo, né? São tantas novas habilidades exigidas atualmente para preparar de fato o aluno para a vida, não é mesmo? Que o aprendiz passou a ser o condutor de suas aprendizagens dentro de um currículo mínimo exigido para a sua idade. Mas aqui eu vou falar de surpresa boa para a nossa educação, Você sabia que o tempo de concentração da criança ela fica em torno de 20 minutos, mais ou menos. Mas assim, esse tempo ele varia de acordo com a idade do aprendiz. Então, quanto menos idade, menor é o tempo de concentração. Então, esse estágio é consequência de uma atenção. Então, o responsável ele precisa passar por 2 desafios. Exatamente. Primeiro, atrair a atenção do aprendiz. E depois, manter o aprendiz na atividade concentrada, não é mesmo? Então, e como seria atrair a atenção de uma pessoa, hein? Porque não surpreender o aprendiz com uma atividade descontraída no meio de uma rotina diária. Sabe por quê? Porque ela atrai a atenção da criança. Então, quando você perceber que seu aprendiz está distraído por algum motivo, por que não surpreendê-lo, né, com uma atitude que o apreende de novo para a explicação do conteúdo, não é mesmo? Por exemplo, uma simples mudança de voz, ou um movimento, ou um ritmo diferente, já é algo que vai chamar a sua atenção, porque a atenção é um momento repentino. Então, tudo aquilo que sai do padrão, da rotina, por algum instante, atrai a atenção da pessoa. Bom, já parou para pensar que as emoções sempre estão presentes nesses momentos? Porque elas nos preparam por que está por vir, né? Imagina o que prepara para fugir, né? A alegria, por exemplo, a alegria nos prepara para quê? Não é? Para a comemoração, não é mesmo? E o medo para fugir. Então, quando existe uma quebra dessa lógica, o nosso sistema cognitivo, ele entra logo em alerta de forma, claro, inesperada, chamando o quê? A atenção da pessoa. Então, essa reação faz com que o aprendiz marque aquele momento de forma ímpar, única e, consequentemente, transformando aquele momento memorável na sua vida. Porque as grandes emoções são marcadas em nossas vidas, sejam elas de forma positiva ou negativa, hein? Simplesmente porque o sistema cognitivo da pessoa teve uma quebra repentina de suas emoções, marcando aquele momento que às vezes devem ser, sim, tratados com uma terapia, ok? Bom, alguém
tem alguma boa, né? Boa lembrança de uma aprendizagem que foi significativa a partir de uma situação surpresa? Ah, então deixe seu comentário, hein? Agora, você já passou por aquele momento em que você não entende o que a outra pessoa está falando? Então, a comunicação ela fica quebrada e não existe um retorno daquela informação dada, não é? É o que acontece quando pedimos para o aprendiz fazer uma tarefa e ele não executa conforme solicitado. Então, acredito que você já passou por isso. Qualquer pessoa, porque é inevitável, né? Ninguém nasce sabendo tudo, não é mesmo? Agora você já parou para refletir por qual motivo você não conseguiu, a sua criança não conseguiu entender aquela informação? Acredito que não. Porque é mais fácil a gente acreditar nas circunstâncias, dando desculpas, argumentos, de não ter entendido ou aprendido aquela nova informação. Estou certa? Então pode deixar seus comentários, tá? Bom, eu vou dar um exemplo. Quando você não consegue aprender alguma coisa, você se indaga se é capaz de aprender aquilo. Questiona se tinha material suficiente para estudar, ou afirma mesmo que não conseguiu dormir direito, ou porque não estudou o suficiente. Ou seja, você acaba sempre culpando as circunstâncias para se justificar. É natural do ser humano. Então, esse, na verdade, é o primeiro erro que acontece com as pessoas quando não conseguem entender uma nova informação. Você não pode se culpar, sabe por quê? Porque quando se trata de alguém te ensinar um novo conceito, a informação parte de outra pessoa, esta pessoa é a responsável em fazer com que o aprendiz alcance a mensagem. Então, em outras palavras, para que a aprendizagem aconteça, o responsável que está compartilhando essa nova informação deve conhecer os gostos, as dificuldades do seu aprendiz, como também seu nível de habilidade e inteligências. Então, quando sua criança não entende nada, não aprende, você já parou para pensar se a linguagem que foi usada correspondia com as suas necessidades, a realidade dela? O que eu quero dizer com isso? Porque é comum ver alguém ensinar um conteúdo que não seja a realidade do aprendiz, que não seja adequada à sua idade. E isso acontece porque o responsável acaba sendo generalista ou até mesmo esquecendo de se colocar no lugar do aprendiz para saber de onde ele deve começar a aplicar a técnica da simplicidade. Então, esses dois fatores, realidade e necessidade, são determinantes para que o aprendiz alcance a sua excelência acadêmica. Quem não quer isso, não é? Acredito que todos envolvidos na educação desejam alcançar, que a criança alcance as 5 estrelas de aprendizagem significativa. O professor para garantir seu emprego, evitar a reclamação dos pais, os alunos porque não querem perder as férias estudando ou não querem perder o ano escolar, a direção para garantir um número de alunos na instituição, não é mesmo? Então, motivos que não faltam e tudo em prol da boa educação, não é mesmo? Agora, a aprendizagem significativa só acontece quando o conteúdo é concreto, a realidade do aprendiz, isso é fato. Quando a linguagem não é concreta, ela se torna abstrata, ou seja, ela se torna um obstáculo para o aprendiz, porque tudo que é abstrato faz dificultar a compreensão da pessoa. Bom, um exemplo disso é a matemática. Somente nos anos iniciais da criança, ou seja, quando até seus 7 anos de idade, ela precisa de um material concreto para realizar as operações matemáticas, como adição, subtração. Por quê? Porque é uma idade em que o cognitivo ainda não está preparado para abstrair essas informações. É uma idade ainda pré-operatória. Então, logo que precisa? A criança precisa de um suporte de materiais concretos. Então, pode se apresentar o quê? Uma situação, problema para a criança resolver, mas usando de apoio um objeto em que ela possa tocar para quantificar. Já em outras áreas de conhecimento, usamos o quê? Os elementos concretos, imagens, através das imagens. Então, o suporte será a percepção visual. Por isso, a importância das atividades serem ilustrativas, não é? Então, quando temos um objetivo a ser alcançado e sentimos a dificuldade dessa aprendizagem, precisamos desmembrá-lo, o objetivo, em pequenas metas, se perguntando
o que preciso fazer para chegar nessa linha de chegada? Quando o aprendiz ainda é criança, o seu responsável deve ficar atento a esses detalhes, sim. É como comer alguma coisa e você deve mastigar. Você terá dificuldade, se você não mastigar, você vai ter dificuldade de deglutir, não é mesmo? Então, mas se você cortar a comida em pedaços, seja lá carne ou qualquer alimento, mas a intenção, se você comer em pedacinhos, né, dividir a comida em mordida ou colheradas, você vai quê? A pessoa vai conseguir se alimentar sem se engasgar. Então, é uma boa analogia, né? Então, na aprendizagem é da mesma forma. Quando sabemos que a criança precisa alcançar um objetivo, o responsável deve saber como desmembrar esse objetivo em pequenos pedaços, para que o aluno alcance a meta traçada. Você pode fazer, por exemplo, os níveis de progressão de aprendizagem em 4 etapas, como não adquirido, início de aquisição, em desenvolvimento e adquirido. Agora, por que em 4 etapas? Porque em 2 é muito radical. Sabe ou não sabe? Aprendeu ou não aprendeu? E todo mundo precisa de um tempo para automatizar uma aprendizagem, não é mesmo? 3 etapas de progressão pode deixar a pessoa na dúvida. Então, se ela está na dúvida, ela acaba se avaliando na coluna do meio. E fica em cima do muro. Bom, agora, se você divide em 4 etapas, você consegue ser mais específico, consegue ter uma noção da aprendizagem da criança por essa especificidade. O aprendiz está mais para o lado do início de aquisição ou para o final desse caminho a ser alcançado, né? Então, esse ritmo diferente de compreensão e aprendizagem entre as pessoas é comum, porque cada pessoa tem suas 8 inteligências em níveis diferentes, como também experiências de vida diferentes, não é mesmo? Por isso a importância de saber que um objetivo deve ser concreto através da sua simplicidade, clareza e ser direto à pessoa que vai agir para alcançar o destino almejado, não é mesmo? Então você deve estar se perguntando, mas como? Na prática, só praticando mesmo. Você deve ter em mente que o concreto é tudo aquilo que se pode sentir. Aí eu te pergunto, quantos sentidos temos? 5, não é mesmo? Ou seja, tudo que você consegue tocar, cheirar, ver, não é mesmo? Ouvir, qual outro que eu esqueci? São 5. É o tato, me ajuda aí, é o tato, o paladar, não é mesmo? Então, são os 5 sentidos. O aprendiz, através dos sentidos, vai conseguir atingir a sua memória de longo prazo, não é mesmo? Então, por isso a importância de desenvolver as habilidades perceptivas sensoriais, principalmente lá no início da primeira infância, evoluindo para as habilidades perceptivas visuais ao longo dos anos iniciais, ok? Então, como você apresenta um novo conteúdo ao seu aprendiz? Deixa seu comentário aqui. Você conhece a realidade e necessidade da sua criança? Então, esses dados servem para você saber como aplicar a técnica da simplicidade na sua concretude, ou seja, apresentando à criança um novo conteúdo, um novo conceito com questionamentos durante as situações de problemas para que o aprendiz possa utilizar suas informações já pré-existentes na sua vida. Sabe por quê? Porque essas situações remetem à memória de algum conhecimento já vivido e através de suas habilidades sensórias motoras, o aprendiz ele absorve novos conhecimentos. Então, na educação básica, existe uma Base Nacional Comum Curricular que se baseia nas capacidades de aprendizagem da criança de acordo com o seu desenvolvimento natural de crescimento. Mas assim, essa base de competências permite o aluno adquirir os objetivos dentro de várias áreas de conhecimento ao longo dos seus anos escolares. E essas competências, elas são feitas através de um senso comum de aprendizagem direcionada para cada ano escolar. Então, o que conclui-se? Que cada ano educacional é exigido um pré-requisito de conhecimentos adquiridos pela criança
antes dela avançar para um novo patamar. E você deve estar se perguntando, como saber se o objetivo é ideal para a minha criança, já que cada pessoa tem uma realidade e necessidades diferentes, não é mesmo? Então, vamos pensar no senso comum. Quando a criança não sabe ou tem dificuldade de aprendizagem em determinada área de conhecimento, primeiro, o responsável ele precisa fazer o quê? Uma avaliação diagnóstica de quais são os seus conhecimentos já adquiridos durante suas experiências de vida para identificar de onde começa a sua dificuldade. E a primeira informação que você precisa saber é que quando se tem um objetivo a ser alcançado, independente de idade, condições, o responsável da criança ela precisa conhecer os gostos, as fraquezas do aprendiz, precisa conhecer suas condições geográficas e financeiras também, dependendo da situação. Por quê? Porque desta forma, fazendo uma correlação dessas informações com os conteúdos exigidos para a sua idade escolar, a idade escolar do aprendiz, o responsável terá uma noção de como adaptar o ensino, o conteúdo para a realidade do aluno, do aprendiz. Então, essa técnica de abordagem de ensino demonstra o quê? Credibilidade de conhecimentos do profissional com o seu aprendiz, porque ele vai se sentir, o aprendiz vai se sentir acolhido, perceber que esse novo conteúdo pode ser aplicado na sua experiência pessoal, na sua vida, né? Essa proximidade de realidade transforma o novo, o desconhecido, o abstrato em concreto e sentido pelo aprendiz. Então, você sabia que quando um assunto é tratado de forma concreta, os sentidos acabam sendo aflorados e a memória é ativada para longo prazo. Sabe por quê? Porque os sentidos são experiências de vida que nos levam ao concreto e, consequentemente, nos levam também ao quê? A acreditar que o que vemos, não é mesmo? Não tem acreditado que diz ver para crer? Então, a criança, ela envolve algumas forças, como posso explicar? Que envolve a família, não é? Que envolve a experiência pessoal, a fé, a crença, que são tudo obstáculos. Mas assim, são esses três pilares, eles têm a força de potencializar a aprendizagem de qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque elas mexem com o emocional dela. Então, o aprendiz, ele tem que ter o apoio, sim, da família. Ele tem que vivenciar novos experimentos pelos sentidos, pelos seus 5 sentidos. Ele tem que ter uma autoestima para alcançar o seu objetivo. Então, esses aprendizes ele acaba tendo mais oportunidades de alcançar o objetivo traçado. Então, para que o aprendiz tenha uma aprendizagem significativa, o que é preciso fazer? Envolver seus sentidos para fazê-lo sentir que aquele objetivo é possível de ser alcançado, né? Porque se usa os sentidos, o objetivo acaba sendo concreto. É preciso também envolver sua família, porque é a sua realidade, não é mesmo? E é preciso também envolver sua fé, motivando suas conquistas, não é mesmo? Seu autoestima, para acreditar que é capaz de alcançar aquela sua meta, ou a meta traçada pelaquela criança, aquele aprendiz. Então, percebeu como passar credibilidade ao seu aprendiz? Então, primeiro atinge a sua realidade de forma concreta, através de seus sentidos, para depois ativar nele as suas memórias já por experiências vividas e, por fim, seu aprendiz ele se sentirá estimulado com autoestima capaz de alcançar o objetivo traçado. Então, gostou das dicas? Deixe seu comentário com sugestões, experiências. Eles são fundamentais, importantes para que eu possa continuar abordando assuntos do seu interesse. Exatamente, porque o objetivo do Aprendiz Educa é fazer com que as crianças alcancem sua experiência acadêmica com uma aprendizagem significativa para a vida e um progresso contínuo, sem dificuldades. Combinado? Então, recapitulando, nesse vídeo eu falei sobre a simplicidade,
que é o primeiro passo para fazer o aprendiz alcançar o objetivo. Falei da surpresa como aliada para captar a atenção do aprendiz. Falei sobre a diferença, né? Quem tem dificuldade? A pessoa que ensina ou a pessoa que aprende, não é mesmo? Você conhece a realidade e a necessidade do aprendiz, que são 2 fatores determinantes para o aprendiz ter uma aprendizagem significativa? Então, eu falei também sobre a importância dos sentidos, 5 sentidos para uma aprendizagem concreta. E como saber se aquele objetivo a ser alcançado é ideal para a minha criança? E saber como passar a credibilidade para o aprendiz, para se sentir acolhido, não é mesmo? Então, espero você no próximo vídeo, ok? Obrigada pela sua atenção até aqui. Então, até lá. Tchau!